Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui é Pai Dermes de Xangô em mais um programa Umbanda Sem Fronteiras, programa apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai Davi Ricardo e por mim, Pai Dermes de Xangô, este seu irmão. O tema de hoje é Umbanda antes e depois da Umbanda. Pode parecer um título estranho, mas ele tem uma razão de ser. Vamos lá. Nós compreendemos a formação, digamos assim, oficial da Umbanda com Pai Zélio Fernandino de Moraes, 15 e 16 de novembro de 1908, anúncio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Antônio e todos que trabalhavam com o Pai Zélio. A própria família diz que ele não gostava de ser chamado de Pai Zélio, mas o carinho que temos e enfim. Estive de modo especial em contato com a família quando organizamos o Fórum Catarinense de Umbanda em 2015, do qual fui vice-presidente, e a data inclusive era dos 40 anos de desencarne de Pai Zélio Fernandino de Moraes, cujo trabalho é fantástico. Eu sempre costumo dizer em muitos dos bate-papos, muitos de vocês, eu digo para os irmãos que me ouvem, né, nesses bate-papos, muitos de vocês têm filhos, adolescentes, eu leciono para adolescentes, e a nossa religião no plano físico foi fundada por um médium adolescente de 17 anos, como tantos que prestam vestibular, vão fazer a inscrição para o serviço militar. Foi um rapaz, imagine a responsabilidade desse menino, desse então menino Zélio, não é? E a confiança da espiritualidade, os méritos dele, humano, encarnado, com defeitos e qualidades, mas ali firme. Muito bem. Esse é o marco oficial da nossa religião, esse é o batismo, digamos assim, a certidão de batismo. Porém, nós precisamos considerar algumas situações. Uma delas é que antes, evidentemente, do nascimento oficial da Umbanda, nós temos a espiritualidade preparando este caminho de várias formas, não só pela própria existência de Zélio, mas pela manifestação de caboclos, pretos velhos e outros espíritos de luz que se manifestavam, que vinham trabalhar onde era possível, uma vez que nem todas as portas lhe eram abertas. Então existe uma digamos assim, Umbanda, além de religiões que são irmãs, algumas delas desapareceram, outras estão aí até hoje, e que cronologicamente antecedem a fundação da Umbanda em 1908. Isso é muito importante para que compreendamos que quando se fala que havia uma pré-Umbanda, digamos assim, de uma forma bem simples, ela não está desvinculada do evento de 1908, de forma nenhuma. Outra questão a considerar: muitos dizem assim, a Umbanda já existia antes no astral, pela forma como a egrégora, chamemos assim, de Umbanda, em linhas gerais, se manifestou ao longo dos tempos pela paz, pelo amor, pelo perdão, pela caridade. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, também houve na Umbanda, na sua história, um movimento que quis relacionar a Umbanda à magia ancestral, que se perde na noite dos tempos, como se diz popularmente,
Porém, o objetivo disso era desvincular a Umbanda de suas raízes indígenas e, sobretudo, afro, duas de suas matrizes, das várias que tem. E isso é uma forma de preconceito tão grande quanto o fato de mesas espíritas não aceitarem a manifestação de pretos velhos e caboclos, considerando-os atrasados. E há quem ainda considere assim. Eu não vou citar eventos, diálogos, debates, mas me surpreende porque muitos que ainda consideram caboclos, pretos velhos, entre aspas, atrasados, são umbandistas. E é assustador ouvir isso, com todo o respeito, com toda a caridade. Mas não é o mérito aqui, eu não vou entrar nisso para não perder o foco. Então, assim, encontrar raízes da Umbanda antes da Umbanda, e raízes essas que transcendem a questão do espiritismo, a questão da matriz indígena, a questão da matriz afro e de outras matrizes, é salutar, é saudável, desde que não seja para descaracterizar ou desqualificar algumas dessas matrizes, porque senão eu caio na questão do preconceito. Eu considero que existem matrizes mais elevadas, mais intelectualizadas, e a espiritualidade não age assim. A questão, como o Caboclo das Sete Encruzilhadas coloca, é que os homens já se dividem em vida, vão querer também se dividir, colocar essas gradações no plano espiritual, no pós-vida, né? Na vida após a dita morte, digamos assim, de uma forma simples. Não é esse o objetivo. Então busquemos sim a raiz histórica, as raízes por meio das matrizes, a raiz ancestral e atemporal na noite dos tempos. Sim, vinculemos as raízes, entendamos a diversidade de Umbanda naquilo que também precede a Umbanda, mas com amor, com respeito à diversidade, sem juízo de valores, principalmente porque quando se fala juízo de valores, nesse caso é o preconceito, sem intelectualizações, nada disso. Vejamos a essência daquilo que é praticado: o amor, a simplicidade nos elementos, simplicidade que eu digo no físico, porque no astral é muito complexo, muito profundo. A simplicidade muitas vezes dos nossos templos, pequenininhos às vezes, alguns são maiores, sim, mas vamos pensar, às vezes é uma salinha, mas a contrapartida astral daquele terreiro é enorme, é um hospital, é uma cidade, é um complexo universitário, para usar uma imagem com muitos prédios, muitas, né? E claro, sempre vinculado à natureza. Mais do que prédios, óbvio que o material astral é outro, né? Nós temos o quê? Cachoeiras, temos mar, temos vento, fogo, enfim. Vamos de músicas, vamos de pontos. Abraço, gratidão e axé. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Meus amados irmãos, no bloco anterior eu tratei do antes, né? O tema é a Umbanda antes e depois da Umbanda, tendo um marco oficial aí no 16 de novembro de 1908, Caboclo das Sete Encruzilhadas, médium Pai Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda, ela prossegue. Às vezes eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu pratico a Umbanda pura. E aí você vê os elementos, e os elementos da prática, da liturgia, dos fundamentos não são os mesmos da Umbanda que surgiu nessa data com Pai Zélio, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e que é tocado até hoje lá. Então, assim, na tentativa de eu dizer que o que eu pratico é puro, eu já discrimino meu irmão como impuro, e não é assim. Respeite-se a diversidade. A Umbanda não surge apenas numa data, num local, e mais, pouquíssimas são as casas, além da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que pratica a Umbanda
com os fundamentos que o caboclo ditou. E quando o caboclo das 7 encruzilhadas ditou aqueles fundamentos, ele não disse que não se utilizariam outros. Por quê? Porque a Umbanda abre as portas para várias formas de trabalho. E se assim o faz, há fundamentos diferentes. Quando eu digo diferentes, não são invenções, maluquices, falcatruas, não. Eu estou falando de diversidade de uso de materiais, de uso de situações, de formas de toque, da inclusão dos instrumentos de percussão naquelas casas que ainda não havia e ainda não há muitas vezes. Então nós precisamos respeitar tudo isso. A Umbanda tem um núcleo comum, que é o amor à prática da caridade, os fundamentos básicos, né, do culto aos orixás, guias e guardiões. As outras situações variam muito, mas variam mesmo. Então por isso que é bacana a gente pesquisar, a gente viajar, a gente frequentar os irmãos, ler livros umbandistas que jamais vão substituir os terreiros. Fico muito feliz, hoje eu descobri mais alguns livros que eu não sabia, inclusive de um autor que eu conheci na festa de Iemanjá, que cita alguns dos meus trabalhos em sua bibliografia, em seus textos. A gente sempre vai descobrindo os irmãos, um pesquisando o outro, um citando o outro. Essa é a diversidade. Então o que eu quero dizer sobre o depois do 1908 é isso. Em vez de eu tentar provar uma suposta pureza que a minha casa tem, que eu entenda que a pureza é a humanidade dialogando com a divindade. O que significa isso, Pai Eterno? Significa que a divindade, Zambi, Olorum, Deus, chame como quiser, é a perfeição. Existe uma hierarquia de orixás, guias, guardiões, entidades as mais diversas de luz que trabalham para nos ajudar. E temos nós com defeitos e qualidades manifestados no plano físico. E o que isso significa? Que nós estamos aqui para crescer juntos, respeitando essa diversidade. Então, se eu busco uma suposta pureza, como eu coloquei há pouco, eu já rechaço meu irmão. Então, assim, é muito comum duas vertentes possíveis. Uma é de eu achar que a Umbanda, entre aspas, correta, é aquela que eu pratico. A outra é uma tentativa de unificação, sendo que a unificação sempre é vamos fazer a coisa do meu jeito e não a coisa do jeito do meu irmão. E que tal se, em vez dessas duas vertentes básicas, eu ficasse no caminho do meio? E o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é reconhecer, em primeiro lugar, a beleza da diversidade, respeitar essa diversidade. Além disso, em vez de buscar unificação, buscar união, colegiado, que nós dialoguemos sem perder a identidade, pelo contrário, reforçando a própria identidade e respeitando nessa troca a identidade do outro. Aí será legal. Aí nós teremos uma união que não é aquele corporativismo, porque um umbandista está certo, porque é um terreiro de Umbanda ou que se diz de Umbanda está tudo correto o que se faz lá. Não. Significa uma ajuda mútua, um acolhimento, uma clareza de fundamentos para que trabalhemos, cada qual de acordo com a orientação espiritual de sua casa e não ao bel prazer, aquilo a que viemos, que é o quê? A prática da caridade. Um hospital que é um terreiro de Umbanda aberto para receber a todos, a começar pelos seus médiuns e mais ainda pelos seus dirigentes, que somos os que mais precisam, por isso que temos essa função, não é, de responsabilidade para cuidar, para servirmos de meio, médium é instrumento para a espiritualidade agir. Então, depois do 1908, houve muitas separações, muitas negações, como eu também citei há pouco a respeito das raízes, né? Muitas negações sobre as matrizes de Umbanda, tentativas de unificação que nunca deram certo e, a meu ver, nunca darão. União é diferente de unificação. Unificação é vamos tocar a gira, todo mundo igual, todos temos a mesma concepção sobre trabalhos de guias, todos temos que usar tal uniforme. Não, respeite-se a diversidade, porque inclusive a espiritualidade ela é tão fluida, ela é tão plural, ela é tão diversificada. Olhe para o seu irmão ao lado, numa corrente ou na assistência, e veja que não há duas pessoas iguais, mesmo se são gêmeas. Então por que a espiritualidade vai usar um padrão? Ela é disciplinada, mas nessa disciplina existem formas e formas de trabalhar, e a própria espiritualidade respeita essa diversidade. Por isso que nós temos direita e esquerda, por isso que temos linhas diversas, por isso que dois guias que venham na mesma linhagem, na mesma nomenclatura, não trabalham necessariamente com os mesmos elementos.
Dois dirigentes que têm a mesma formação, a mesma família, a mesma raiz, não tocarão giras da mesma forma necessariamente. E assim nós vamos. Lembrando que todas as experiências, cursos, livros, congressos, eventos culturais são fantásticos e são bem-vindos desde que contribuam para o respeito à diversidade e que não substituam jamais os nossos toques, as nossas giras, as nossas portas abertas para a comunidade e sem proselitismo. Nossas portas estão abertas no astral, nossas portas estão abertas no físico e todos são muito bem-vindos. A Umbanda é acolhimento, se não for, alguma coisa está errada. Vamos de música, vamos de pontos? Abraço, gratidão e axé. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Olá, meus irmãos da Rádio Sensorial FM, nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui quem fala com vocês é Paidu Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas. Estamos aqui para mais uma edição de nosso programa com vocês e falando agora sobre com o tema, na verdade, proposto por nosso querido Paider Hermes de Xangô, né? A Umbanda antes e depois da Umbanda. Os blocos anteriores, o Paider Hermes já deixou bem claro e falou para vocês sobre Pai Zélio de Moraes, sobre a criação da Umbanda, né? Sobre como a Umbanda ela foi negada, né? Lá no kardecismo, na Federação Kardecista, quando a federação não estava de acordo devido a dizer que a Umbanda haviam espíritos atrasados de negros e índios, não é mesmo? E foi anunciada a religião de Umbanda em 15 de novembro de 1908. É uma data, é um marco em nossas vidas, na vida dos umbandistas, onde nós comemoramos sempre, não é mesmo? E assim damos continuidade a esse tema. Vale a pena a gente lembrar que essa questão desse tema, a Umbanda antes e depois da Umbanda, eu acho que vale a pena a gente refletir também. Vou comentar um pouco antes e depois comentarei também sobre a Umbanda depois, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, não é? E a gente deve se lembrar, assim como o Paider Hermes disse, que a Umbanda ela já existia mesmo antes da sua criação. Esses espíritos, essas entidades, elas se apresentavam no plano físico, não é mesmo? Só que elas não tinham espaço para trabalhar, elas não tinham o espaço para se manifestar, não é? Para evoluir, fazia parte da sua própria evolução. E foi então com a criação da religião de Umbanda que esses espíritos vieram e tiveram a oportunidade de trabalhar dentro da nossa religião de Umbanda, nossa querida religião de Umbanda. Diferentemente do candomblé, né? Do culto aos orixás, não é verdade? Do culto de nação, seja ela Jeje, Angola, Queto, Nagô, não é mesmo? Então, a Umbanda, ela já é uma religião aberta aos que os candomblecistas dizem, né? Que são os catiços, né? Ou os guias espirituais. Então, nós trabalhamos com os guias espirituais na Umbanda, com as entidades, onde essas entidades tiveram a sua encarnação aqui na Terra, onde essas entidades fizeram parte do plano físico e houveram seus desencarnes.
É claro que algumas dessas entidades que são chamadas por muitas vezes de encantadas, né? Entidades encantadas, como os próprios erês, por exemplo, como alguns exumirins. Então são entidades encantadas, ou seja, quando nós dissemos encantadas é que nunca houve um desencarne, nunca houve, né, um desencarne delas, uma reencarnação, uma vida terrena aqui no nosso planeta Terra, no nosso plano físico, né? Mas essas entidades se apresentam também dentro de um terreiro de Umbanda. Essas entidades, elas têm essa oportunidade de se apresentar. Então é muito interessante tudo isso quando nós dissemos a Umbanda antes e depois da Umbanda. É claro que ainda depois de Pai Zélio de Moraes, houveram outros nomes significativos para a nossa religião, assim como o da Mata e Silva, né? Com a Umbanda esotérica, muito bem trabalhada, totalmente fundamentada, né? Com as suas propriedades, com seus fundamentos, não é mesmo? E de lá para cá, tantas outras, como a Umbanda Omolocô, né? E agora, a nova vertente tão falada, a Umbanda Sagrada, não é mesmo? Que veio lá em 1999 com Rubens Saraceni, devido à abertura de alguns dogmas da Umbanda, não é? Depois dessa abertura de alguns dogmas da Umbanda, vieram as magias divinas e os seus graus, tá? Isso eu costumo dizer, e eu penso muito comigo. A Umbanda, depois de Pai Zélio, como o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele anunciou a Umbanda, ele anunciou uma nova religião de Umbanda. A partir de então ele criou as 7 casas espíritas, depois da tenda Nossa Senhora da Piedade. E então foi um marco muito grande para a religião de Umbanda. Então necessariamente e ao entendimento de muitas pessoas, deve-se pensar de que a Umbanda, após essa data da criação da Umbanda, é tudo uma nova Umbanda, entendeu? É tudo após a Umbanda, após a criação de Umbanda, não é mesmo? Eu vou deixar ainda para comentar no próximo bloco depois mais algumas ideias, alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a Umbanda após a Umbanda. Como está a nossa Umbanda nos dias atuais, não é mesmo? O que os cursos de sacerdote, o que os cursos de teologia de Umbanda, o que os cursos de desenvolvimento mediúnico têm proporcionado de bom e de ruim para as pessoas? O que a internet tem proporcionado de bom e de ruim na vida das pessoas, dos médiuns umbandistas e dos frequentadores dos terreiros de Umbanda? Cabe a nós uma reflexão em cima desse tema. Mais uma vez eu digo, senso crítico a todos e a tudo. Meu saravá e um grande axé, até já. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Olá, amigos do nosso querido programa Umbanda Sem Fronteiras. Estamos voltando aqui para mais um bloco, então, falando com vocês. Aqui quem fala é Paidu Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz da cidade de Campinas, próximo à cidade judiciária. Estamos falando aqui hoje sobre um tema abordado, a Umbanda antes e depois da Umbanda. Comentamos no bloco passado, novamente,
sobre Pai Zélio de Moraes, né, sobre o anúncio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, sobre a Federação Kardecista. Nós também comentamos de alguns marcos, como a Umbanda Esotérica, né, a Umbanda Sagrada, entre outras vertentes que temos hoje em dia, né? E eu coloquei no final do bloco uma questão muito relevante, que seriam os cursos de Umbanda. Gostaria que todos entendessem que eu não sou contra nenhum tipo de curso de Umbanda. Eu sou contra a formação de sacerdotes com pessoas que não são preparadas para o sacerdócio. Nós ouvimos falar bastante sobre missão sacerdotal, e é claro que eu entendo que muitos pais de santo hoje vivem da Umbanda e sobrevivem da Umbanda, entendeu? Que tocam suas casas, que tem os seus gastos, que tem a sua água, que tem a sua luz, que tem as suas despesas para pagar as suas contas do terreiro, e que esse montante como um todo deve ser dividido sim entre os filhos de santo e uma ajuda mútua, não é mesmo? Agora, o aproveitamento em cima da religião é um tanto que perigoso e pode trazer consequências. Quais tipos de consequências, Pai Du? As consequências de ter uma pessoa despreparada lá na frente. Porque muitas das vezes você pode ter o conhecimento. O conhecimento, ele é ótimo. E eu acredito muito que todos os umbandistas, sem exceção, devem sim estudar. Devem sim fazer cursos. Só que o pai de santo, ele tem a obrigação de passar aos seus filhos. O sacerdote, ele tem a obrigação de passar aos seus filhos de santo. E é por isso que muitas vezes os filhos de santo procuram cursos de teologia de Umbanda, cursos de desenvolvimento mediúnico, cursos de sacerdote, não é mesmo? Então, vamos lá. Curso de desenvolvimento mediúnico. Começa por uma grande dor de cabeça, porque nós entendemos que o desenvolvimento mediúnico deve ser perante aos filhos de santo da corrente. Como que um pai de santo cuida de um filho de santo que não esteja em sua corrente? Não é mesmo? Então, o desenvolvimento mediúnico no espiritismo é diferente da Umbanda. A Umbanda é fundamentada. O desenvolvimento mediúnico de uma pessoa que não seja um filho de santo, como que você vai cuidar do ori desse filho? Como você vai cuidar desse filho de santo, das atitudes desse filho de santo, ou tudo que esse filho de santo faz? Esse filho de santo não, este aluno de desenvolvimento mediúnico, se ele não está presente na sua corrente, se ele não possui firmezas na sua casa, se ele não possui assentamentos na sua casa, se ele não possui fundamentação, então começa aí já o perigo com o desenvolvimento mediúnico, tá? Isso até é um ótimo indicativo para a gente abrir um novo tema depois. E depois nós temos a teologia de Umbanda. Teologia de Umbanda nada mais é do que o estudo da religião, o estudo da religião de Umbanda. Então nós temos hoje livros, nós temos hoje internet, nós temos hoje cursos, nós temos hoje diversos terreiros, e agora a Umbanda EAD, a Umbanda online. Não, mais uma vez eu falo, não sou contra ao estudo da teologia de Umbanda. Eu sou contra pessoas que pagam por terem cursos de teologia de Umbanda absurdos, onde esse dinheiro não é voltado para a caridade, não é voltado para as pessoas que mais precisam. Então, volto a dizer o que eu disse no começo: pais e mães de santo que vivem da ajuda financeira, que vivem da religião, que vivem da Umbanda, não tenho nada contra ser cobrado esses cursos de teologia de Umbanda. Eu sou contra
ser cobrado 500, 600 reais por um curso de teologia de Umbanda. Certamente tem os custos com materiais, certamente tem os custos com água, luz, tem as despesas com todo o material que é montado, né? Mas também o médium tem que entender que para desenvolver, que para aprender, ele tem que praticar. Ele tem que praticar, porque são informações cruzadas. Se você assiste um canal do YouTube de um sacerdote e você assiste um canal de YouTube de um outro sacerdote, você percebe por muitas vezes que as informações se cruzam. Ou seja, elas não se coincidem. As informações, elas não batem. E é o que acontece. As pessoas fazem o que bem entendem. No meu terreiro, no Templo de Umbanda Harmonia e Luzes, por exemplo, aparecem direto pessoas que agem por si próprias porque têm o autoconhecimento do aprendizado e fazem os seus diversos trabalhos e a sua vida se atrasa. A sua vida fica atrasada. Eles não conseguem caminhar e vão buscar ajuda nos terreiros depois. Então aí está o perigo do desenvolvimento mediúnico e da teologia de Umbanda. Agora, formação de sacerdote. Primeiro que para você ser um sacerdote, você precisa ter um conhecimento da religião e você precisa ter tempo de religião e você precisa ter a cabeça para ser um sacerdote e a missão sacerdotal também para ser um sacerdote. Porque se você não tiver seus guias firmados, se você não tiver a sua mediunidade aguçada, se você não tiver o conhecimento específico para se tornar um sacerdote ou uma missão espiritual, você vai abrir sua casa, você não vai conseguir conduzir os seus filhos da melhor maneira possível. Se você não for uma pessoa comunicativa, se você não for uma pessoa forte, então você não vai conseguir conduzir os trabalhos. Então é muito importante tudo isso. Nós vamos finalizar mais esse bloco por aqui. Logo mais nós voltamos para mais um bloco. Eu deixo meu saravá e muito axé para vocês e peço discernimento a cada um de vocês para que a nossa Umbanda cresça cada vez melhor. Axé! A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio Maravilha chegou ao 1001 Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Olá, meus irmãos do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui Paidu Perales falando mais uma vez com vocês. E esse aqui é o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras com o tema a Umbanda antes e depois da Umbanda. Falamos no bloco passado sobre o Pai Zélio de Moraes, sobre Damato Silva. Falamos também sobre Saraceni e entre outros. E falamos dos perigos dos cursos agora, depois da Umbanda, não é verdade? Onde as pessoas acreditam que possam se tornar sacerdotes, mesmo antes, mesmo depois de fazer os seus cursos, né? E mesmo antes de se tornar filhos de santo. Então, filhos de santo, tornando-se pais de santo, sem filhos, ou pessoas se tornando sacerdotes sem pai de santo e sem filho de santo. É estranho, né? Então existem vários cursos que é muito bacana a gente entender os conceitos desses cursos. Por exemplo, nosso querido Pai Ronald Xangô tem o curso junto com o Pai Vladimir de Exu, Desvendando os Mistérios, que é muito bacana entender o conceito da esquerda, entender os arquétipos de Exu, entender as linhagens de Exu. Diferentemente de você se tornar um sacerdote no terreiro de Umbanda. Você realmente está preparado ou preparada?
Você está preparado psicologicamente para atender cerca de 50 a 200 consulentes numa noite, incorporado? Você realmente está preparado para conduzir uma casa? Para orientar os filhos de santo? Você realmente está preparado junto com a espiritualidade para conduzir a Umbanda e levar os ensinamentos do Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele criou a religião de Umbanda, nossa amada Umbanda? O quanto você sabe disso e qual é a sua maior informação em relação a isso? Então entendemos, procurem casas de Umbanda séria, procurem terreiros de Umbanda sério, porque a coisa tá feia. Hoje em dia, giras de esquerdas parecendo uma balada, terreiros de Umbanda trabalhando no escuro, não é mesmo? Terreiros de Umbanda com luz neon, com outro tipo de luz. Nós entendemos que nas giras de esquerda, devido à baixa vibração, podemos sim trabalhar com as luzes mais escuras, devido à densidade, não é mesmo, dos trabalhos. Agora, nós temos que respeitar a nossa Umbanda. Nós temos que respeitar as pessoas, não é? Hoje em dia nós vemos tantas coisas, pessoas acendendo vela em casa sem saber o motivo, pessoas trabalhando com Exu sem sabendo quem é o Exu, fazendo oferenda sem saber o pra quê e o porquê, porque todas as informações estão fáceis, estão acessíveis e as pessoas se acham autossuficientes. Mais uma vez eu lhe digo, isso traz grandes consequências a todos os umbandistas e a todas as pessoas que procuram outras pessoas que não têm capacidade, não têm conhecimento para a realização de trabalhos e nem para a realização de desmanchar trabalhos, porque tudo que faz o mal não é Umbanda. Não é Umbanda. A Umbanda não faz amarração. A Umbanda não acaba com a vida da outra pessoa. A Umbanda, ela desmancha feitiços. Ela desfaz os trabalhos. Ela segura as energias negativas. Ela potencializa as energias positivas. Então, isso é a Umbanda. Os guias espirituais na Umbanda devem e têm que trabalhar na lei. Tudo diferente disso não é Umbanda. Não se engane, não é Umbanda. Existem muitos charlatões por aí, prometendo tudo. Prometendo tarô, jogo de tarô, prometendo tantas outras coisas e tantos outros jogos que acham e acreditam que aquilo é uma salvação. E as pessoas, nos seus momentos mais frágeis, acabam procurando esses tipos de jogos. Então não se engane, pessoal. Procure conhecer a pessoa, saiba quem é a pessoa direito, para você se doar. Ou procure um terreiro de Umbanda sério, onde os atendimentos são gratuitos, onde a Umbanda trabalha para caridade e sempre trabalhou, assim como o nosso querido e amado Pai Zélio Fernandino de Moraes nos deixou o seu lema, nos deixou o seu legado. Então vamos dar mais valor à nossa querida e amada Umbanda. Aqui quem falou com vocês é Pai do Perales do Templo de Umbanda Harmonia e Luz. Nossas giras acontecem todas as quintas-feiras, 20 horas da noite, aqui na cidade de Campinas. Um grande abraço para vocês, um grande axé, que meu Pai Xangô e Pai Oxalá abençoe a todos. Saravá! Sensorial FM